Uma verdadeira crise dentro da corte vem se espalhando, e tudo isso com um pedido de demissão bombástico. Um dos conselheiros mais leais ao rei Charles III está pedindo para sair, e é a notícia que vem dominando os documentários, noticiários, que vem dominando os noticiários dos últimos dias. Detalhe: o braço direito que está deixando o rei Charles e a rainha Camila odeia ou blecou até agora todas as investidas do príncipe Harry. Será que o príncipe rebelde está conseguindo dominar a situação à corte do rei Charles? E onde William está neste momento e quais são os passos do filho primogênito do rei Charles? Vou explicar para vocês. Eu sou Edu Coutinho, este é o Hora da Resenha. Seja muito bem-vindo aqui no Hora da Resenha. Chegamos aos 50 mil e quero mais. Então, por isso, se inscreva, curta, comente, ative as notificações, compartilhe. Combinado? Hype esse vídeo é importantíssimo também. Seja membro da corte, tem uma fofoquinha lá quentinha para você. E a gente vai trazendo figurinhas. Vem um grupo aí até mês que vem, gente. Vou bolar para vocês. Eu faço questão, então, de vocês na corte do Edu. Obrigado às minhas duquesas do coração. Bora, então? Eu venho falando aqui de uma crise interna, invisível, mas está começando a ficar muito evidente. Tudo isso por conta de um pedido de demissão que pegou todos de surpresa. Mas a gente tem que contextualizar para você poder entender. Lembrando que esta é uma matéria dando a grande mídia. Então nós estamos falando do Telegraph, nós estamos falando do Daily Mail, do Telegraph, do The Sun, que traz detalhes. O detalhe é que o senhor Cruyff, que é o braço direito, aquele que está sempre perto do rei, há mais de 20 anos, ele que foi responsável pela transição do reinado da rainha Elizabeth II para o reinado do rei Charles, grande defensor da cúpula de Sandringham, ou pelo menos o tratado de Sandringham, e a gente vai entender o que ou qual papel ele desempenhava para brecar, parar Harry e Meghan, faz hoje um alarme, ou pelo menos traz a divisão dentro da corte do rei. Então, este cara é simplesmente o conselheiro do rei Charles. Eis o último discurso do rei Charles nos Estados Unidos, que, aliás, essa viagem dos Estados Unidos foi um marco. O rei Charles voltou mais biruleibe do que nunca de lá. Loucura. Seria a dinâmica que está acontecendo na família real. Então ele pediu demissão. Por quê? Por conta do seu aniversário no ano que vem, que vai fazer 60 anos. Então ele decidiu que ele está cansado. Talvez seja isso mesmo, né? Aguentar rei Charles, Camilão, Harry, Meghan, William, todo mundo nesse lugar, haja paciência. Então, é uma aposentadoria. Só que muitos estão estranhando. Sei. E aí eu vou lembrar um vídeo que eu fiz aqui sobre uma crise que estava se alastrando pelo palácio. No caso, uma crise constitucional. Porque vocês confundem bastante coroa, instituição, monarquia para a fraternidade, para o papai rei Charles. O papai Charles é uma coisa e o rei Charles é outra. Lembrando, o rei Charles não é um cidadão privado. Ele responde pela instituição. Ele é o responsável. Ele é o chefe de Estado. E a britânica é o equilíbrio. É a estabilidade e não instabilidade. Não é o caso. Com a saída, com essa demissão, abriu-se uma discussão e está ganhando corpo. Primeiro, por conta da divisão da corte do rei Charles. De um lado, as pombas. Do outro, os falcões. Pomba a favor da volta da paz entre pai e filho ou a volta para os serviços reais, que é o grande questionamento. Não é o pai ver o filho, ver os netos, não é sobre isso, e sim sobre a
o papel de constituição. E do outro lado, os falcões que defendem a tradição e a lealdade ao primogênito e à outra geração, que é o príncipe George. No caso, o príncipe William. Então, está super dividido e pegando fogo. E com a partida e com a demissão, ou pedido de demissão, do braço direito do rei Charles, abre uma fresta para o príncipe Harry, ou para essa volta, um pé lá e outro cá. Então, essa é a dimensão. E a gente trouxe também, com este vídeo, que um dos escritores que vem trazendo dos bastidores, o Tom Sachs, que revelou que algumas demissões, ou pelo menos pessoas que queriam sair depois da visita do Harry, lembra? No Highgrove House, Meghan e Harry estiveram lá, foi crucial. Então a gente tem a primeira baixa. E que baixa? Tá, onde tem o conflito, onde Harry se beneficia e por que ele está em festa ou possivelmente está pensando que ganhou a parada? Por conta, simplesmente, o Crives defendia o Acordo de Sunderland, feito pela Rainha Elizabeth II com a cúpula, o rei Charles. A ideia ali é de colônias. Os 17, 15 países que fazem parte da Commonwealth foi classificado por pessoas dentro da série da Netflix de Harry e Meghan como colônias, que não é uma mentira, mas algo gourmet. Então é uma propaganda antimonarquista. E Harry já fez essa propaganda no tapete vermelho da Jamaica, tirando foto com políticos locais antimonarquistas. Então Harry trabalha contra a monarquia, a instituição, e contra o irmão, porque ele chama o irmão de arqui-inimigo, de inimigo. Não tem como. Quando a pessoa fala, você é meu inimigo, essa pessoa vai estar guerreando contra você. Ponto. E eu não acredito em mudanças. Harry não mudou, Meghan não mudou. É apenas a água batendo na bunda, o desespero por dinheiro. Não, Harry não está atrás do pai por amor ou por conta de vontade de conviver com aquele que ele chamou de racista, de tóxico, de um péssimo pai. E apenas nós estamos vendo um pai desesperado, ou pelo menos o rei Charles usando a ideia de que ele não gosta de ser chamado de mau pai e também para contrapor o seu primogênito. Mas isso é assunto para outro vídeo. Por que o rei Charles está fazendo isso e como configura uma traição? Um verdadeiro Judas. Mas voltando, então, o braço direito do rei Charles, então, saindo, pode ser um momento festivo para o caçula, já que ele era a oposição. E como tem essa insatisfação relatado pelo artigo do Tom Sachs e dessas demissões e pedidos de demissões, revelam uma insatisfação. Muitos acreditam que não é somente a volta do Harry, mas é a questão que vai começar a surgir de ter que trabalhar com Harry e Meghan, ter que aguentar a população dizendo ou cobrando do rei Charles. Porque o rei Charles ele não vê pesquisa, ele não vê opinião pública. Ele só entende quando alguém grita no meio da multidão as verdades. Lembra do Andrew? Porque o rei Charles fez isso, trouxe o Andrew, trouxe a Sarah novamente. Quando ele viu, tá aí o povo vaiando, o povo gritando, dizendo várias coisas. E o movimento republicano não é grande, mas começa a questionar bastante o rei Charles publicamente. É só assim que o rei Charles escuta. Então, a insatisfação deste, que era o conselheiro master do rei Charles, faz o Harry colocar as asinhas de fora. Só não coloca elas de fora totalmente porque existe um irmão no meio do caminho, o primogênito. Gente, quando a gente fala de família real, instituição, o primogênito é prioridade. A gente não está falando sobre direitos. O Harry não tem direito. O Harry, na ideia, nunca foi ou nunca teve o direito porque o primogênito, a família do primogênito, que é a base de tudo. E que o rei Charles sabe disso. Ele já foi. Ele já teve esse papel. Então, se a gente pensar mais ou menos, o Harry é o sobressalente, é o filho que sobra mais inconveniente até aqui. Todos, Andrew, o ex-Eduardo VIII, todos eles tiveram uma lição, mas o rei quer fazer ou
provar que não é leal para com o filho mais velho. Ok? Só vou deixar uma coisa para vocês. Tá vendo essa imagem? É da coroação do rei Charles. Nós não vemos Harry. Aqui a gente vê o primogênito declarando lealdade ao rei. E o rei tem que ter lealdade ao Estado, que ele não é um cidadão privado, e também a continuidade. Isso leia-se Príncipe William, Príncipe George. Nós não olhamos. Busque Harry nesta fotografia, nesse vídeo. Ele está no fundo da abadia. Olá, William, príncipe de Gales, juro minha lealdade e fidelidade a você. Prometo-lhe, como seu vassalo, lealdade de vida e membros, com a ajuda de Deus. Outro detalhe. Está vendo esse vídeo? Rainha Elizabeth II, Príncipe George pequeno fazendo um doce ali tradicional, Príncipe William e Rei Charles. Essa é a linha de sucessão. São os primogênitos. Vocês estão entendendo? Busque Harry e Meghan. Onde eles estão? Também, para ficar mais desenhado, é que essa foto é a foto oficial. Aliás, nós temos duas. A primeira, a Rainha Elizabeth II, com seu filho, Príncipe de Gales até então, era o Príncipe Charles, hoje Rei Charles. Depois o Príncipe William e seu primogênito, Príncipe George. É essa a condição. Onde está Harry? Não se vê. Depois da coroação, nós temos Rei Charles no trono, Príncipe William e Príncipe George. Harry não está. Pronto! Menos emoção e mais razão. E aí a gente mergulha neste assunto, quem sabe até a próxima semana. Fechando esse parênteses, voltando então para o conselheiro, ele coloca essa ideia de não aceitar. E isso foi por conta da última visita do Harry e de Meghan, que teve um grande temor e existe uma corte dividida. Então essa demissão pode ser até por conta da idade, como ele disse, mas não é. E o embate de Harry e do conselheiro master do rei Charles foi a página do livro do Harry, O que Sobra, onde ele relata e chama o braço direito do rei Charles de vespa, de mosca. Sabe mosca que fica ali? Então ele acusou frontalmente o pai, a madrasta, o irmão, a cunhada, todo mundo, porque a galera da família real não quer saber de Harry. A tia Anne, a galera, espalhou o bolinho, Harry. Então só o rei Charles, mas o rei Charles está bancando para o funcionário dele, mais leal. Pedir para sair não é por conta de aposentadoria, não mesmo. Então as coisas começam a ficar bem confusas, porque Harry ataca e diz: homens de terno cinza. Ele usou esse termo ano passado, ele usa porque ele adota a história da mãe, porque tudo vem de Diana, o roteiro de Harry é de Diana, todos tiram a casquinha de Diana, mas Harry é o que mais tira proveito, era de emoção, sentimentalismo, e esse cara atrapalhava a dinâmica entre pai e filho. Em todos aí de calça na mão. Quer dizer, não era uma surpresa para quem trabalha dentro da corte. Então nós podemos ver uma aproximação mais acelerada, muito mais do que pai querendo ver filho, querendo ver netos, e sim para funções reais. Tudo que foi falado em Sandringham e o que a rainha determinou. Não tem o pé lá e nem cá. Harry não vai aceitar mais as regras. Harry não vai aceitar William como rei. Então, o rei Charles está traindo não só o William, como a própria mãe. E o Harry sabe das condições. Então, o desespero financeiro, por relevância, é o que está sendo dito e é o que fez, provavelmente, o conselheiro master, o braço direito do rei Charles, após 20 anos, pedir demissão e dar este gostinho de vitória para o Harry e para a Meghan, que estão todos serelepes. Pelo menos internamente, porque o senhor Harry está preocupado mesmo com grana. Ele tem que ficar aí as contas que está batendo e é milionário. Então as coisas estão aí encaminhando para realmente uma divisão bem grande na corte do rei Charles. Então a gente vai observando que é uma novela. É um novelão melhor que a novela das 9. Gente, não é essa atual que eu estou gostando. Mas é isso. Muitas coisas, reviravoltas e menos um
nesse tabuleiro da corte do rei Charles, e parece que o rei Charles está buscando problemas para ele. E olha, a gente vai ter muitas histórias pra gente contar neste canal. E a próxima história eu vou trazer todos esses detalhes, porque o William não deve ser considerado uma pessoa ruim. Porque o William está certo em defender a família, a instituição, a firma. Então, aguardem. Tem vários vídeos para eu fazer para vocês. A entrevista da Oprah, os filhos de Meghan Hell que vocês estão pedindo para saber o que eu acho, as teorias. Então, agosto, preparem, fiquem com o Edu. Combinado? Então é isso, chegamos ao fim deste vídeo. Eu quero hashtag Vespa. Eu vou saber que você ficou até o final. Me sigam, @edu_coutinho, te espero lá. Fui!